A Palantir, a infame empresa de análise de dados com inteligência artificial, que é basicamente aquela empresa do filme dos Estados Unidos, que é a empresa Olá, nós somos o vilão do filme, somos a empresa mais malvada de todas, lançou um manifesto ideológico na sua conta do X, obviamente, e ele é tão assustador quanto ele é confuso e contraditório. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, de novo explicar quem é essa empresa, por que ela é tão perigosa e nos fazer a pergunta: por que o governo do Brasil tem contratos com a Palantir ainda? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. O roteiro está no comentário fixado, tem maneiras de apoiar, clicando no gostar, fazendo apoio no Apoia-se, mas sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, assim, para quem não sabe o que essa empresa Palantir faz, né? Uma empresa estadunidense, uau, que surpresa. Eles explicam de uma maneira explicitamente mistificada, às vezes, o que eles fazem, e tem muita coisa sigilosa porque são produtos de guerra, né? Mas, basicamente, vocês podem imaginar que eles pegam muitos dados e usam estatística e inteligência artificial para aplicar isso em logística e aplicações militares, como, por exemplo, a definição de alvos numa campanha militar em algum conflito. Um exemplo que a gente tem é que agora, depois que passou algum tempo, depois do início dos ataques que o Irã sofreu dos Estados Unidos e Israel, é que, por exemplo, o sistema Maven, que é um sistema que eles construíram para o exército dos Estados Unidos, possa ter sido responsável propositalmente ou por acidente pelo bombardeio da escola de meninas no Irã e a morte de 170 inocentes. Eu trouxe aqui o artigo da Wikipedia que está falando sobre isso aqui, já tem várias fontes e referências sobre esse acontecido. Além disso, eles têm sistemas em parceria com Israel, com o Departamento de Imigração dos Estados Unidos para encontrar e deportar imigrantes, com as polícias locais dos Estados Unidos. Então, basicamente, se tem uma aplicação arrombada e maligna, vocês podem ter certeza que a Palantir está envolvida. E ela é basicamente um spin-off do PayPal. Ela foi fundada pelo Peter Thiel, que tá aqui do lado. Não sei porque a imagem ficou deslocada. Vamos clicar aqui para ver a cara desses dois lindos sujeitos. A gente tem o Peter Thiel, que é esse, né? O anticristo acusado de beber plasma do sangue das pessoas para tentar ficar mais jovem, Peter Thiel. E essa foto famosa que a gente tem o Elon Musk pré-colocar os implantes de cabelo, que ele deve ter ido, sei lá, pra Turquia ou botar os implantes mais caros aqui. Eu confesso que foi só recentemente que eu via que essa foto, literalmente, onde tem o Elon Musk calvo, ele literalmente tá do lado do Peter Thiel. Por algum motivo, eu sempre vi a versão cropada dessa foto, provavelmente o próprio Elon Musk diz assim, mostrar que eu sou calvo, tudo bem. Porém, mostrar que eu sou calvo do lado do Peter Thiel já é um pouco demais pra minha reputação. Mas tá aqui os dois, né, bestes. Com o dinheiro que Peter Thiel ganhou na venda do PayPal, ele investiu em várias coisas e uma das coisas que ele investiu foi na Palantir, notando que ele poderia usar esse novo campo da análise de dados, isso foi no início dos anos 2000, para aplicações militares, que tinha muita grana aí. Mas como eles são uma empresa de logística e análise de dados, a Palantir também faz parte da infraestrutura digital de vários países, inclusive processando dados do FNDE aqui no Brasil. Vocês devem estar se perguntando, ué, como assim? Por quê? Essas vocês vão ter que perguntar para a Serpro, que é a empresa, né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Pessoas na Serpro ficam muito gatilhadas de tu não chamar de o Serpro. Mas, pessoal, aí a página que vocês criam que tá se chamando o Serpro é para chamar de o Serpro. Qual é a primeira palavra que começa assim? É a empresa. Começa com empresa. Feminino, tá, pessoal? Então, perguntem pra Serpro por que eles fecharam um contrato para revender o serviço da Palantir aqui no Brasil. Inclusive, perguntem para os ex-funcionários da Serpro que foram trabalhar na Palantir logo antes desse contrato sair. É uma coisa que eu não acho que é nada suspeita, né? Mas aí alguém tinha que perguntar para eles como é que acontece uma coisa dessas. Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa situação, vocês podem ver essa notícia do próprio gov.br que fala dele se encontrando com o pessoal da Palantir para celebrar que esse contrato foi fechado, e vocês podem ver em mais detalhes um vídeo aqui no canal Teclas que se chama Serpro abriu a porta para a Palantir invadir o Brasil. Tem muito mais para falar sobre essa empresa, mas nós vamos fazer agora o resto que a gente tem para falar baseado num react aos pontos desse manifesto estranho que eles colocaram. Um manifesto que provavelmente foi escrito por Alex Karp, esse aqui de novo do lado do Peter Thiel, ó, dois caras muito bem apessoados, né? Esse aqui é o Alex Karp, o Taika Waititi da Shopee, né, da Temu. Um manifesto que provavelmente foi escrito em conjunto com o ChatGPT, né, alucinando loucamente às 4 da manhã, depois de ter dado vários raios, porque o negócio é foda isso aqui, tá? Mas na realidade, ele é como se fosse um resumo, em 22 pontos, de um livro que o Alex Karp lançou ano passado, que se chama A República Tecnológica.
E basicamente o cara acha que ele é o Platão. Ele acha que ele é um grande filósofo e que ele tá aqui reinventando novas filosofias para o século XXI. E de novo, por que isso aqui é importante? Esse pessoal que tá aqui, o Peter Thiel, o Alex Karp, o Elon Musk, eles são meio que o cerne da burguesia mais ideológica de extrema-direita nos Estados Unidos. Eles estão junto com o projeto do Donald Trump, num quesito de se apoderar mesmo da máquina estatal dos Estados Unidos e transformar ela numa versão mais extremada do que ela já é, porque os Estados Unidos já é uma máquina de guerra, uma máquina imperialista, uma máquina de dominação dos outros países. Porém, esse pessoal tá querendo dizer: vocês não estão sendo fascistas o suficiente. Acho que dá para dar uma melhorada. E é isso que esse manifesto diz. Vamos começar com os pontos aqui. O primeiro ponto é assim: o Vale do Silício tem uma dívida moral com o país que tornou possível seu surgimento. A elite da engenharia do Vale do Silício tem a obrigação de participar na defesa da nação. Eu vou ler esse com o 2 e o 3, vocês vão entender por quê, tá? Ponto 2 é assim: devemos nos rebelar contra a tirania dos aplicativos. O iPhone é a nossa maior conquista criativa, se não a maior como civilização? Pergunta. O aparelho mudou nossas vidas, mas também pode estar limitando e restringindo nossa percepção do que é possível. De novo, vou ler a terceira aqui e comentar os três juntos. E-mail gratuito não basta. A decadência de uma cultura ou civilização, e de fato a sua classe dominante, só será perdoada se essa cultura for capaz de proporcionar crescimento econômico e segurança para o público. O que eu vejo aqui, tá? A Palantir e essa nova cara das Big Techs nos Estados Unidos estão querendo se colocar em oposição à visão levemente progressista, levemente esquerdista. Tô fazendo um entre aspas aqui, inclusive nós temos um vídeo falando sobre isso que comenta sobre o que a gente chama de ideologia californiana nos Estados Unidos, que é essa ideologia aqui do Vale do Silício, sempre se colocou como uma coisa focada na inovação, na criação de novos produtos, liberdade de expressão, livre mercados, essas coisas. Eles estão dizendo assim: olha, pessoal, chegou a hora da gente virar machinho, da gente ir pra guerra e da gente construir produtos que matam as pessoas que são os nossos inimigos. Chega dessas coisas aí de Enzo, de ficar construindo iPhone, tem que construir as coisas raiz. Tipo, tem que fazer robô com metralhadora em cima mesmo. E, obviamente, eles estão dizendo isso por quê? Porque eles são uma das empresas que constrói esse tipo de aplicação, né? Então eles já abrem dizendo assim: vamos colocar uma oposição, uma linha aqui entre o tipo de empresa que a gente não é. A gente é uma empresa que participa da defesa da nação. A gente protege a liberdade da nação. Sabe aquele papo do exército dos Estados Unidos que nós lutamos e morremos num país a milhares de quilômetros de distância do nosso, matando pessoas que vocês não conhecem pra roubar o petróleo deles, porque a gente faz isso pela liberdade de vocês, tá ligado? É basicamente isso, esse início. O ponto 4 continua basicamente em cima disso, ó. Os limites do poder brando, da retórica eloquente por si só, foram expostos. A capacidade de sociedades livres e democráticas prevalecerem exige algo mais do que apelo moral. Exige poder coercitivo, e o poder coercitivo nesse século será construído sobre software. Então eles estão dizendo basicamente, né? Se nós queremos continuar a ser livres aqui nos Estados Unidos, continuar a não ter saúde gratuita para todo mundo, continuar a ter essa desigualdade social enorme, né? Enquanto a gente tem cada vez mais bilionários, o que a gente precisa fazer é construir poder coercitivo dos outros países que estão contra a gente. E como a gente constrói esse poder coercitivo? Com software. Quem é que vende software? A Palantir vende software. Prazer, né? Somos a Palantir. Ponto 5 é: a questão não é se armas de IA serão construídas, é quem construirá e com qual propósito. Nossos adversários não hesitarão em debates teatrais sobre os méritos do desenvolvimento de tecnologias com aplicações militares e de segurança nacional crítica. Eles prosseguirão. Aqui é basicamente toda vez que eu falo sobre investimento de IA nos Estados Unidos, o que eu digo? Existe um incentivo muito grande para a não regulamentação e a aceleração desse desenvolvimento, pois ela é vista como uma tecnologia que tem um potencial bélico muito forte. Então ele basicamente está dizendo assim: a China vai desenvolver armas de inteligência artificial. E eles estão falando principalmente da China aqui, né? Mas vocês podem pensar Rússia e tal, todos os países que vocês têm medo vão usar armas de inteligência artificial. Então, se vocês tentarem regulamentar a inteligência artificial, se vocês tentarem dizer que a nossa empresa não tem que ter tanto poder para fazer esse tipo de coisa, vocês vão morrer, a China vai matar vocês. Portanto, não regulamentem o campo da inteligência artificial, deem mais contratos de governo para que a Palantir continue construindo essas ferramentas, nos deem mais dinheiro, senão vai todo mundo morrer. Basicamente isso que eles estão dizendo. Essa parte aqui foi insana, tá, pessoal? Foi o que chamou a atenção para muitos estadunidenses, porque, de certa forma, eles estão expondo uma grande hipocrisia do povo e do governo americano, que é o fato de
eles entrarem numa guerra nova todo ano, mas eles não têm o serviço militar obrigatório. E daí o que eles disseram aqui, tá? O serviço nacional deveria ser um dever universal. Como sociedade, devemos considerar seriamente a possibilidade de abandonar o modelo de forças armadas totalmente voluntárias e só entrar na próxima guerra se todos compartilharem os riscos e os custos. Eles estão dizendo que eles vão entrar nas guerras, que eles estão dizendo que precisa entrar, né, usando o software deles, e daí todo mundo tem que ser recrutado obrigatoriamente. Isso aqui é um ponto que é muito contencioso nos Estados Unidos, né? Porque a maneira como geralmente funciona é que as pessoas têm que se voluntariar a entrar no exército, porém não é voluntário mesmo, porque as pessoas ganham bolsa de universidade, as pessoas ganham salário para estar no exército, as pessoas acabam sendo enganadas e coagidas a entrar no exército, principalmente pessoas mais pobres e pessoas mais vulneráveis. E daí essas pessoas as pessoas que acabam indo morrer nas guerras deles. Então eu digo que é irônico isso aqui, porque se realmente o serviço militar fosse obrigatório, vocês podem ter certeza que o pessoal dos Estados Unidos ia começar a reclamar ainda mais. Se eles já estão chorando porque o preço da gasolina tá caro, porque eles estão perdendo a guerra no Irã, eles iam estar chorando mais se fosse obrigatório todos os filhos deles irem pra guerra quando o Donald Trump acordasse de ovo virado e dissesse que ia destruir uma civilização, tá ligado? Então, enfim, esse ponto é contencioso, mas é meio eles dando uma de Lord Farquaad do Shrek, tá ligado? Assim, nós precisamos lutar todas essas guerras pelo preço da nossa liberdade e se o custo for que alguns de vocês não voltem nunca mais, é um custo que a gente tá disposto a pagar. Essa parte de novo aqui, ó. Se um fuzileiro naval americano pedir um fuzil melhor, devemos construí-lo. O mesmo vale para software. Como país, devemos ser capazes de continuar debatendo a adequação de ação militar no exterior, mantendo-nos firmes em nosso compromisso com aqueles a quem pedimos que se exponham ao perigo. Então, basicamente, eles estão dizendo, se precisar pagar bilhões para nossa empresa construir tecnologias para guerra, vocês têm que pagar bilhões para construir tecnologia para guerra. É vital isso. Essa parte 8 aqui começa o Elon Muskismo cultural. Mas vocês vão entender, ó. Servidores públicos não precisam ser nossos sacerdotes. Qualquer empresa que remunerasse seus funcionários da mesma maneira que o governo federal remunera os servidores públicos teria dificuldade de sobreviver. Aqui é o Alex Karp dizendo: o Estado americano é muito inchado, ele não é um Estado libertário, não deveria existir tantos servidores públicos. Eu sou o Peter do canal Ancapsu, tá ligado? Ele tá fazendo isso. Mas obviamente toda vez que uma empresa privada diz vocês têm que desmantelar o aparato do Estado, eles não estão dizendo vocês têm que dar menos dinheiro de contrato com a minha empresa que está produzindo software para o Estado. Não, eles estão dizendo assim, os funcionários que têm funções administrativas, que, por exemplo, fiscalizam os tipos de abuso que a gente está fazendo, eles não deveriam estar lá. O dinheiro de contrato que vocês têm para nossa empresa, vão nos dar. Isso aqui, para mim, é o início das grandes contradições. Porque logo depois da nona, tá, eles disseram assim, pô, funcionário público tem muito poder, eles são sacerdotes, eles são sagrados, eles definem muitas coisas e a gente paga demais para eles. Se a gente fosse uma empresa, a gente ia falir, né? Inclusive, fazendo outro parênteses aqui, o Estado não serve para dar lucro, né? O Estado serve para gerenciar diversas funções que, inclusive, a sociedade capitalista precisa para funcionar, né? O ponto 9 é, devemos demonstrar mais benevolência para com aqueles que submetem a vida pública. A erradicação de qualquer espaço para o perdão, o abandono de qualquer tolerância às complexidades e contradições da psique humana pode nos deixar com um grupo de personagens no comando que iremos lamentar. Cara, isso aqui, tipo, é que tá escrito de uma maneira muito arrombada, tá? Mas ele tá dizendo, se vocês ficarem criticando demais o Donald Trump, se vocês criticarem a gente demais, se vocês criticarem o Elon Musk, figuras públicas, a gente não vai mais querer fazer as coisas maravilhosas que vocês precisam que a gente faça, sabe? E daí vocês vão acabar com uns personagens lamentáveis como as pessoas que estão governando vocês. E não com grandes personagens mais inteligentes, mais preparados como o Donald Trump, Pete Hegseth, que adiciona sem querer um jornalista no grupo do Signal em que eles estão decidindo se eles vão fazer ataques ao Irã, por exemplo. Vocês podem acabar com o ministro da Saúde como o JFK Jr., que fala desse jeito e é o cara que parece menos saudável de toda a história dos Estados Unidos, entendeu? Então essa parte é extremamente contraditória, vindo depois do 8º, que ele disse assim, ó, vocês pagam demais servidor público tem poder demais. Aí ele diz assim, pô, a figura pública, elas erram às vezes, ô pessoal, vocês têm que perdoar quando as pessoas erram, tá? Então isso aqui é bizarro. Essa 10 aqui é só, tipo, eu sou esperto demais e é 4 da manhã e acabei de dar vários raios, né? A psicologização da política moderna está nos desviando do caminho certo. Aqueles que buscam uma arena política, nutrir sua alma e senso de identidade, que dependem demais da expressão da sua vida interior em pessoas que talvez nunca conheçam, ficarão desapontados. Então aqui ele basicamente mandou vocês fecharem o Twitter, tá? Eu acho que dá pra concordar com isso. Ponto 11. Nossa sociedade tornou-se ansiosa demais para apressar e muitas vezes se alegra com a derrota de seus inimigos. A vitória sobre o oponente é um momento para pausar, não para se alegrar. Essa aqui é só ChatGPT, me bote excertos de Sun Tzu, a arte da guerra. O 12, esse ponto aqui eu acho que é extremamente importante e interessante. Ó. A era atômica está chegando ao fim.
Uma era de dissuasão, a era atômica, está terminando, e uma nova era de dissuasão baseada em inteligência artificial está prestes a começar. Isso é basicamente ele dizendo de novo. Inteligência artificial, essa tecnologia é extremamente importante para fins militares. Um país que tiver uma inteligência artificial poderosa não poderá ser atacado por outros países, coisas desse jeito. Isso aqui eu acho que é interessante porque a gente pode ver isso no contexto da guerra que os Estados Unidos perdeu, né? Tá perdendo no Irã. O Irã tem inteligência artificial? Não no nível dos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos faz uns 4 anos, mais ou menos, que só está crescendo seu PIB no setor de inteligência artificial. As empresas, a NVIDIA, a OpenAI, a Anthropic, a própria Palantir, que tem um crescimento e uma valoração bizarra, são todas desse campo de inteligência artificial, geração de algoritmos, todas essas coisas. Só que os Estados Unidos invadem o Irã usando todas essas tecnologias mais modernas, o sistema Maven de alvos, os modelos da Anthropic, modelos da OpenAI, que eles têm o novo contrato agora. E o Irã, o que eles têm? Eles têm uns drones baratinhos, eles têm uma geografia montanhosa que faz ser difícil eles serem invadidos por terra, e eles têm o controle do Estreito de Hormuz, onde passa o petróleo. Ganhar a guerra, entendeu? E, de novo, o que a gente tem que prestar atenção é que isso está sendo escrito por um maluco que está tentando puxar a brasa para a empresa dele, porque a empresa dele vende. Mas mostra que a organização, que o território, que o controle estratégico de recursos ainda é, digamos, o que importa muito. Não essa coisa abstrata da inteligência artificial. Óbvio que o governo dos Estados Unidos sabe disso, eles têm bons estrategistas, todo esse tipo de coisa. Mas esse cara que está se propondo a ser um filósofo da guerra e um filósofo da sociedade estadunidense e tal, eles estão dizendo assim, não, ó, vamos investir todas as nossas fichas em IA, porque isso aqui é a nova tecnologia de dissuasão. Um dia pode até chegar a ser, mas não é hoje. A era da bomba atômica como a ferramenta do diálogo ainda não acabou e nem dos outros fundamentos, assim, da guerra básico. Essa parte aqui é extremamente contraditória com o negócio que vai vir mais pra frente, mas saca só, vejam essa piadinha que a Alex Karp nos conta aqui. Nenhum outro país na história do mundo promoveu valores progressistas mais do que este. Os Estados Unidos estão longe da perfeição, mas é fácil esquecer quantas oportunidades existem neste país para aqueles que não pertencem às elites hereditárias, em comparação com qualquer outra nação do planeta. Pode crer, as pessoas que não pertencem às elites hereditárias, que se elas tiverem qualquer acidente e não tem plano de saúde, elas faliram no país de vocês. Acho que a gente nem precisa falar isso aqui. Isso aqui é tipo, não reclamem do que acontece nos Estados Unidos, pois se vocês estivessem num país do Oriente Médio, vocês não teriam liberdade e é por isso que a gente está justificado em bombardear esses outros países, né? Ponto 14. O poder americano possibilitou uma paz extraordinariamente longa. Muitos se esqueceram, ou talvez considerem como certo, que quase um século de alguma forma de paz prevaleceu no mundo sem um conflito militar entre grandes potências. Pelo menos 3 gerações, bilhões de pessoas, seus filhos e agora netos, nunca conheceram uma guerra mundial. Isso aqui é extremamente irritante, tu ver um estadunidense falando esse tipo de coisa, porque as guerras nos países visados pelos Estados Unidos nunca acabaram, né? A gente teve no meio aí dessa guerra mundial e de uma potencial guerra que pode estar acontecendo agora, que a gente ainda não sabe. Toda uma guerra fria, toda neocolonialismo, exploração de vários países, sem contar que desde o início dos anos 2000 os Estados Unidos iniciam uma guerra nova a cada 1 ou 2 anos, tá? Então isso aqui a gente não precisa, é tipo, tá, beleza, você é estadunidense, filho, cala a boca, sabe, a sua opinião não vale. Essa parte aqui é extremamente suspeita, me diga o que vocês pensam disso, tá, chat? O enfraquecimento da Alemanha e do Japão no pós-guerra precisa ser desfeito. O desarmamento da Alemanha foi uma correção exagerada pela qual a Europa agora paga um preço alto. Um compromisso semelhante e altamente teatral com o pacifismo japonês, se mantido, também ameaçará alterar o equilíbrio de poder na Ásia. É suspeito que os 2 países que eram parte do eixo na Segunda Guerra Mundial, né, os inimigos dos Estados Unidos, tecnicamente, que tinham a ideologia fascista, nazista, são os países que ele escolhe aqui. É suspeito porque é a porra do Alex Karp, que é um fascista desgraçado, tá? Existe realmente um comentário sobre o fato de que, depois de desarmada a Alemanha, ela é basicamente um enclave dos Estados Unidos, uma colônia dos Estados Unidos na Europa, né? A Alemanha não tem poder de decidir. Mas quando a Alex Karp diz, pô, Alemanha e Japão foi um erro desarmar esses países, é tipo, suspeito, acho suspeito. Só faltou ele dizer assim, a Itália também, né? Por que nós desarmamos a Itália, a Alemanha e o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, pessoal? Essa parte aqui é mais puxar saco de bilionário, ó. Devemos aplaudir aqueles que tentam construir onde o mercado falhou. A cultura quase zomba do interesse de Musk em grandes narrativas, como se os bilionários devessem simplesmente se manter em sua esfera de enriquecimento pessoal. Qualquer curiosidade ou interesse genuíno no valor do que ele criou é essencialmente descartado, ou talvez se esconda sobre um desprezo mal disfarçado.
Tipo, cala a boca, as pessoas não gostam dos bilionários fazendo esse tipo de coisa porque é uma maneira extremamente antidemocrática de uma sociedade acontecer e é basicamente a maneira como a sociedade dos Estados Unidos funciona. Os bilionários mandam em tudo baseado nos interesses deles, eles compram políticos, eles manipulam o mercado. Isso é uma coisa extremamente neoliberal, né? Deixa os bilionários decidirem. Se eles têm mais grana, eles deveriam ser as pessoas que mandam na sociedade. Eles deveriam ser os reis da sociedade, porque se eles não fossem pessoas mais preparadas que você, por que eles têm tanto dinheiro e tanto poder? Essa aqui, ponto 17, ó, o Vale do Silício deve desempenhar um papel no combate à violência. Muitos políticos nos Estados Unidos têm simplesmente dado de ombros quando se trata de violência, abandonando qualquer esforço sério para resolver o problema ou assumindo qualquer risco com seus eleitores ou doadores ao buscar soluções e experimentos no que deveria ser uma tentativa desesperada de salvar vidas. Isso aqui é basicamente o discurso da extrema-direita no Brasil, tá ligado? O pessoal não se preocupa com a segurança pública, o mundo está extremamente violento, alguém precisa fazer alguma coisa, e daí o que eles estão dizendo? Compre os produtos da Palantir, nós temos maneiras, né, de coibir o crime e a violência monitorando todas as pessoas. É basicamente isso. Essa aqui me parece uma repetição do outro ponto, mas é só pra vocês verem o como eles se doem quando são criticados na internet, quando as pessoas dizem que eles são os idiotas fascistas, porque olha só. 18. A exposição implacável da vida privada de pessoas públicas afasta talentos demais do serviço público. A esfera pública e os ataques superficiais e mesquinhos contra aqueles que ousam fazer algo, além de enriquecer a si mesmos, tornou-se tão implacável que a República ficou com uma lista significativa de indivíduos ineficazes e vazios, cuja ambição seria perdoável se houvesse alguma estrutura de crença genuína escondida neles. Sim, quem tem a porra de uma crença genuína é o Elon Musk e Donald Trump, que são pessoas bilionárias que tudo que eles fazem é pra se enriquecer pessoalmente, né? De novo, mesmo ponto, tá? 19. A cautela na vida pública que, sem perceber, nos incentivamos é corrosiva. Aqueles que não dizem nada de errado, muitas vezes não dizem quase nada. Então não cancelem o nosso amiguinho quando ele dá uma opinião dizendo nós daremos golpe em qualquer país para roubar o lítio deles, porque daí ele vai ficar com medo de falar as coisas e daí ele basicamente não vai poder falar nada. É estranho, tem 3 pontos que é basicamente parem de criticar bilionário. Aí essa parte aqui é que eu digo que é extremamente contraditória. Eles disseram, pode reclamar dos Estados Unidos, mas nós somos o país mais progressista. O jeito que a gente criou esse país aqui, que a gente gerencia ele, transformou ele no país mais progressista que permite os maiores avanços. Aí no ponto 20 ele pega e diz assim, a intolerância generalizada à crença religiosa em certos círculos deve ser combatida. A intolerância da elite à crença religiosa é talvez um dos sinais mais reveladores de que seu projeto político constitui um movimento intelectual menos aberto do que muitos dentro dele afirmam. Aqui é a influência do Peter Thiel, que é um libertário religioso, né? Cristão, eu não sei exatamente de que secta ele faz parte, e ele tá dizendo assim, vocês estão tendo intolerância religiosa com a nossa religião, porque daí vem o ponto 21, e esse é o ponto que depois do ponto 6, os estadunidenses, tipo, abaixaram a crise e disseram, desculpa, mano, o que você tá falando, tá ligado? Porque esse ponto aqui é literalmente nazismo, olha só. Algumas culturas produziram avanços vitais, outras permanecem disfuncionais e regressivas. Todas as culturas agora são iguais. Críticas e juízos de valor são proibidos. No entanto, esse novo dogma encobre o fato de que certas culturas, e de fato subculturas, produziram maravilhas. Outras se mostraram medianas e, pior, regressivas e prejudiciais. Então ele basicamente está dizendo assim, quando os Estados Unidos fazem uma coisa é bom porque a nossa cultura é superior, né? É a cultura mais progressiva e progressista de todos os tempos. Porém, tem países que são malvados e que têm culturas que são regressivas e que têm culturas que são prejudiciais. Portanto, se a gente precisar matar essas pessoas, se a gente precisar atacar essas pessoas, se a gente precisar derrotar os nossos inimigos, tá tudo certo. Inclusive, vocês deveriam fazer isso contratando produtos da Palantir. Se vocês acham que eu tô exagerando, o Alex Karp da Palantir já disse que eles deveriam usar as ferramentas deles para matar comunistas, ele falou isso. Que eles ficam muito felizes que as ferramentas deles estão sendo usadas para matar os inimigos dos Estados Unidos. E que eles estão ganhando muito dinheiro junto fazendo isso, tá? É fácil vocês acharem o Alex Karp e o Peter Thiel falando essas coisas cabrosas pela internet. Inclusive, eu vou deixar uma coletânea aqui nas referências no roteiro pra vocês darem uma olhada, tá? E daí o 22, ele tá basicamente reiterando o sentimento do 21, que é assim, devíamos resistir à tentação superficial de um pluralismo vazio e oco. Nós na América, né, isso não é a América, eu chamo o Bad Bunny aqui, e de forma mais ampla, no Ocidente, que é o Doug Wilson para dizer, né, você é um nazista que chama tudo de Ocidente, resistimos, ele tá dizendo, durante o último meio século, a definir culturas nacionais em nome da inclusão. Mas a inclusão em quê? Então assim, pessoal, eu espero que fique claro por que isso aqui é um manifesto que o pessoal tá chamando de tecnofascista, mas
ao mesmo tempo, ele mostra qual é a resposta dessa elite burguesa nos Estados Unidos para gerenciar a crise que o capitalismo dos Estados Unidos está chegando agora. Ele começa dizendo, nós precisamos oferecer algo para o povo, não adianta só dar iPhone, não adianta só dar e-mail de graça, o povo precisa sentir que ele está se beneficiando de alguma coisa. E daí a solução que ele delineia no documento inteiro é: nós somos um país superior aos outros, não adianta reclamar porque é o país mais progressista de todo o mundo, nossos inimigos nos odeiam, querem nos matar e, portanto, nós precisamos investir em armas e tecnologia para matar os nossos inimigos primeiro. Por isso que é um projeto fascista. Ele cria um grupo que quer te matar, o grupo que você faz parte, e o desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, ele deve ser em prol da defesa desse grupo contra o grupo inimigo. E, obviamente, a Palantir, né, Alex Karp e Peter Thiel estão se colocando no centro dessa disputa e dizendo: nós somos o salvador de vocês. Os problemas que vocês têm estão lá fora. O mundo está em ruínas, tudo é um caos. Porém, aqui no centro vocês têm a Palantir, que tem exatamente a tecnologia que precisa vender pra vocês. Então, por isso que eu falo que, assim, ó, se fosse mais escrachado um vilão de filme estadunidense, tá ligado? Os estadunidenses adoram botar nazistas como vilão dos filmes e os nazistas nunca são o país deles. Essa seria a empresa, né, do filme do Homem de Ferro, filme da Marvel, que o pessoal ia dizer: ah, obviamente, esse cara é o vilão, tá ligado? Olha a maneira como ele tá vestido, olha o discurso megalomaníaco, e ele, inclusive, convenceu o presidente dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos tá junto com ele, mas não tem Tony Stark aqui nessa história para dar um soco e dizer: pessoal, nazismo é ruim, não sejam nazistas, tá ligado? A classe trabalhadora no mundo vai ter que se organizar para acabar com esse pessoal, e eu tô falando isso pra vocês, pessoal, isso aqui não é uma previsão de professor Jiang, tá? A única maneira dessa situação que tá acontecendo lá nos Estados Unidos acabar é com, né, a barbárie, a ruína da humanidade e dos outros países, ou com esse tipo de gente que nem o Alex Karp virar de cabeça pra baixo, tá ligado? Julgado num tribunal de guerra. Porque é basicamente isso que eles querem. Eles já assumiram que é uma guerra pelo espírito dos Estados Unidos e eles sabem muito bem em que lado eles estão, tá? Então é isso aí, pessoal. Desculpem pelo vídeo deprimente, mas é só pra fechar a semana com chave de ouro. Somos o canal Tecnologia e Classe. Falou!